Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos assistir, comentar e analisar em detalhes o universo de Zootopia e também sua continuação, Zootopia 2. Vamos entender com calma e profundidade como esse mundo de animais humanizados nos ensina sobre sociedade, preconceito, empatia e convivência. Ao longo deste vídeo, vamos explorar quadro a quadro, cena por cena, cada parte da história, observando a evolução dos personagens, os temas escondidos e as mensagens que tornam Zootopia uma das animações mais inteligentes e emocionalmente ricas da Disney. Então se acomode, porque o que parece ser apenas um desenho sobre animais é, na verdade, uma poderosa metáfora sobre o mundo em que vivemos. Tudo começa com uma peça teatral escolar. Ali, uma pequena coelha chamada Judy Hopps se apresenta com brilho nos olhos e uma energia contagiante. Ela explica para o público e para nós que no passado o mundo era selvagem, dominado pelos instintos animais. Mas agora, com a civilização, predadores e presas convivem em harmonia na grande cidade de Zootopia, um lugar onde qualquer um pode ser o que quiser. Esse é o primeiro grande tema do filme, a ideia da meritocracia e do sonho possível. Zootopia se apresenta como um paraíso moderno, um mundo em que todos são iguais, mas logo descobrimos que essa é apenas uma ilusão, uma propaganda otimista de uma sociedade que, por baixo da aparência, ainda carrega preconceitos e desigualdades. Na plateia, os pais de Judy, dois coelhos simples do campo, aplaudem com certo orgulho, mas também com preocupação. Eles representam o olhar da tradição, do medo e da segurança. Quando Judy anuncia que quer ser policial, os pais quase desmaiam. Ser policial é um trabalho de risco, e pior, é um trabalho de predador. Para um coelho, isso parece impossível. Aqui, a animação já deixa claro o conflito central. Judy quer quebrar as regras do seu próprio mundo. Ela sonha em ser algo que a sociedade não espera dela. É uma metáfora direta para todas as pessoas que tentam ir além dos papéis que o mundo impõe, seja por gênero, classe ou origem, da infância ao treinamento policial. A infância de Judy é marcada por pequenas batalhas. Ela tenta ajudar os outros mesmo quando ninguém acredita nela. É assim que ela enfrenta o valentão Gideon Grey, uma raposa que a agride chamando-a de coelhinha boba e deixando uma cicatriz em seu rosto. Essa cena é importante porque planta a semente da desconfiança entre Judy e as raposas, especialmente com o personagem que ela conhecerá mais tarde, Nick Wilde. Crescendo com esse trauma, Judy decide não desistir. Ela estuda, treina e se inscreve na Academia de Polícia de Zootopia. Lá, ela enfrenta dificuldades físicas, desafios extremos e o preconceito constante de instrutores e colegas. Mas, com esforço e inteligência, supera todos os testes. No final do treinamento, ela se torna a primeira coelha policial da história de Zootopia. A trilha sonora vibrante, a animação cheia de energia e o discurso de formatura marcam um dos momentos mais inspiradores do filme. E é aqui que entra uma das frases mais simbólicas. A vida real é um pouco mais complicada do que um slogan de marketing. Chegando à cidade de Zootopia. Quando Judy chega à grande cidade, o espectador embarca com ela num espetáculo visual impressionante. Zootopia é dividida em distritos que representam diferentes ecossistemas: Tundra Town, Rainforest District, Sahara Square e o Campo Pacífico de Bunny Burrow. Cada área é um microcosmo social. E tudo é construído com um nível de detalhe que reflete o próprio mundo humano. Bairros ricos, áreas industriais, zonas pobres, transporte público lotado e o sonho de chegar lá. A sequência de chegada de Judy é como o de um imigrante chegando a uma grande metrópole. Ela olha pela janela do trem, maravilhada, imaginando todas as oportunidades, mas logo percebe que, mesmo em uma cidade que se diz perfeita, a desigualdade ainda está presente. Os grandes predadores dominam os cargos mais altos, enquanto os animais pequenos costumam ser subestimados. Essa transição é brilhante porque mostra que o sistema meritocrático de Zootopia é mais uma promessa do que uma realidade. A primeira decepção: o trabalho no trânsito. Quando Judy chega ao seu novo trabalho, cheia de energia e idealismo, espera começar resolvendo grandes casos. Mas o chefe Bogo, um imponente búfalo, a coloca para trabalhar como agente de trânsito. Ela vai distribuir multas. Essa cena é cheia de ironia e crítica social. Mostra como, em muitas instituições, mesmo quando alguém quebra barreiras históricas, ainda precisa enfrentar o preconceito institucional e provar o seu valor várias vezes mais que os outros. Mas Judy não se deixa abater.
Com o mesmo entusiasmo de sempre, ela transforma seu trabalho em algo extraordinário, correndo de esquina a esquina, multando motoristas com precisão, sorrindo e sendo eficiente. É uma sequência divertida, mas também simbólica. Mesmo quando é subestimada, Judy mostra competência e paixão. Nick Wilde, o charme da esperteza. Em seguida, conhecemos Nick Wilde, uma raposa carismática e astuta. Sua introdução é um dos momentos mais inteligentes do filme. Nick parece estar comprando um picolé gigante para o filho pequeno. Uma cena doce e simpática. Mas logo depois, descobrimos que é tudo um golpe. Ele derrete o picolé, transforma em picolés menores e revende com lucro. Judy inicialmente se sente enganada e irritada. Mas esse encontro é fundamental, porque Nick simboliza o outro lado da sociedade de Zootopia. Enquanto Judy representa o sonho e a fé no sistema, Nick representa o desencanto e o cinismo. Ele acredita que a cidade nunca o verá como mais do que uma raposa, e por isso decidiu agir conforme o estereótipo. A química entre os dois é imediata, e embora estejam em lados opostos, há algo em comum entre eles. Ambos tentam sobreviver em um sistema que os julga antes de conhecê-los. O caso dos desaparecidos, enquanto Judy ainda tenta se provar como policial, a cidade de Zootopia enfrenta um problema grave. Vários animais predadores estão desaparecendo misteriosamente. O caso é delicado e o chefe Bogo designa seus melhores agentes, todos grandes e fortes, para investigá-lo. Judy é deixada de fora, mas o destino muda quando a senhora Otterton, uma lontra desesperada, invade a delegacia pedindo ajuda para encontrar o marido desaparecido. Por acaso, o prefeito e a assistente Bellwether aparecem e pressionam o chefe Bogo a mostrar diversidade e eficiência. Assim, contra a vontade dele, Judy recebe sua primeira grande missão: encontrar o Sr. Otterton. Só que há um problema: ela tem apenas 48 horas para resolver o caso ou será demitida. A parceria inesperada, sem pistas e sem aliados, Judy decide buscar ajuda do único contato que tem na cidade: Nick Wilde. Ela o encontra, confronta e o força a colaborar com ela usando uma gravação de chantagem. A partir daqui, o tom do filme muda. Começa a investigação e nasce a dupla mais improvável e cativante da Disney moderna. Nick e Judy seguem uma trilha que os leva desde uma lavanderia clandestina até um spa de ursos polares. Durante a busca, descobrem que o Sr. Otterton ficou selvagem, atacando outros animais. E, aos poucos, entendem que há algo muito mais profundo e sombrio acontecendo em Zootopia. Essa parte marca o início da crítica central do filme: a manipulação do medo e dos estereótipos. Quando os predadores começam a ser vistos novamente como selvagens, a sociedade entra em pânico. O medo se espalha e o preconceito volta com força total. No fim dessa primeira parte, Judy e Nick formam um vínculo verdadeiro. Ela começa a ver que nem tudo é preto e branco, e que o mundo é muito mais complexo do que parecia quando ela sonhava em fazer a diferença. Nick, por sua vez, começa a confiar em alguém depois de muito tempo. E assim termina o primeiro ato, a apresentação de dois personagens opostos que se unem para lutar contra um sistema imperfeito. É o ponto em que a análise do filme começa a mergulhar nas mensagens mais profundas sobre empatia, preconceito e justiça. Zootopia é uma história sobre acreditar, mas também sobre enxergar. Sobre compreender que mudar o mundo é possível. Mas primeiro, é preciso entender o mundo como ele realmente é. Entre a verdade e o medo. O caso dos predadores selvagens. Depois de aceitar o desafio de resolver o caso dos desaparecidos, Judy Hopps mergulha de cabeça na investigação. Mas ela ainda é uma novata em uma cidade que não a leva a sério. E, ironicamente, quem vai ajudá-la é alguém que ela mesma tentou prender: Nick Wilde, a raposa trapaceira que se tornará seu parceiro improvável. A busca por pistas. O submundo de Zootopia. A primeira parada da dupla é um lugar curioso: o Clube Naturalista, um spa onde os animais vivem como vieram ao mundo, sem roupas. A cena é cômica, mas cheia de significados. Ela serve como uma crítica sutil à hipocrisia social de Zootopia. Uma cidade que se finge moderna e civilizada, mas ainda julga e se divide por aparência e natureza. É aqui que Judy e Nick conseguem sua primeira grande pista: a placa de um carro que pode levá-los ao paradeiro do Sr. Otterton. A busca pela placa os leva até o departamento de trânsito, comandado por um dos personagens mais icônicos e hilários do filme,
Flash, o bicho preguiça. Essa sequência, além de divertida, é uma aula de ritmo e ironia. Judy, apressada e ansiosa, tenta resolver tudo em segundos, mas Flash leva minutos para cada palavra, cada movimento. A cena faz o público rir, mas também simboliza o atrito entre o idealismo e a realidade burocrática, entre quem quer mudar o mundo e quem apenas segue o sistema. A perseguição e a revelação do jaguar selvagem. Com a placa rastreada, Judy e Nick descobrem que o carro pertence a um motorista chamado Manchas, um jaguar. Eles o encontram em um distrito remoto, cercado pela floresta úmida de Zootopia. A atmosfera muda, a cidade colorida dá lugar a um ambiente sombrio, com trilha tensa e iluminação dramática. Manchas parece nervoso, assustado. Ele tenta explicar o que aconteceu com o Sr. Otterton, mas antes que possa terminar, entra em um estado de fúria selvagem, atacando Judy e Nick com uma força assustadora. A perseguição é intensa e Judy mostra coragem e habilidade usando o ambiente para escapar. Mas quando a polícia chega, o jaguar desaparece misteriosamente. Esse momento marca a virada do filme. Pela primeira vez, Judy percebe que há algo realmente errado na cidade. Algo que vai além da simples criminalidade. E, ao mesmo tempo, o público percebe que Zootopia, com toda a sua aparência de ordem e harmonia, está à beira do caos. Logo depois, o desaparecimento de Manchas começa a se espalhar. A mídia, os líderes políticos e os cidadãos entram em pânico. E, em meio ao medo, os velhos preconceitos ressurgem. Os animais começam a temer novamente os predadores. A genialidade do roteiro está na forma como ele usa metáforas para tratar de temas humanos, como racismo, xenofobia e discriminação. Os predadores, uma minoria de 10% da população, passam a ser vistos como perigosos por natureza, mesmo sem provas. O medo coletivo faz com que a sociedade se divida, e a suposta harmonia de Zootopia começa a ruir. Nick, sendo uma raposa, sente esse preconceito de forma direta. As pessoas o olham com desconfiança, evitam contato, e até Judy, sem perceber, acaba reproduzindo certos estereótipos. Isso culmina numa cena dolorosa e crucial, quando Judy, sem intenção, diz que talvez os predadores estejam voltando ao seu instinto selvagem. Nick se afasta ferido, e a parceria que nascia começa a se romper. Essa parte é brilhante porque transforma uma animação infantil em uma crítica social profunda. Mostra que o preconceito não nasce do ódio, mas do medo, e que até as melhores pessoas, mesmo sem querer, podem contribuir para ele. A descoberta no laboratório secreto. Mas Judy não desiste. Determinada a resolver o caso e provar seu valor, ela continua investigando sozinha e descobre algo assustador. Existe um laboratório secreto, escondido embaixo de um vagão de trem abandonado, onde cientistas estão usando um soro tóxico para transformar predadores em feras violentas. A cena é cheia de tensão e simbolismo. O trem, que carrega as cápsulas do soro, representa o poder que move as estruturas da cidade, o controle invisível que manipula o medo das pessoas. É uma metáfora direta sobre como governos e elites podem usar o medo para dividir a população. Judy e Nick conseguem escapar por pouco, levando uma das cápsulas como prova. Mas quando tentam expor a verdade, o verdadeiro vilão finalmente aparece: Belvedere, a assistente do prefeito. A revelação da vilã, Belvedere, e o poder da manipulação. Belvedere sempre se mostrou doce, educada e gentil. Mas por trás da aparência inocente, ela representa a ambição disfarçada de bondade. Como ovelha, ela sempre foi tratada como inferior pelos predadores e, ressentida, decide usar o medo para tomar o poder. Sua lógica é cruel e realista. Se todos temerem os predadores, nós, as presas, seremos os líderes naturais da cidade. Essa frase resume o ponto mais forte do filme: como o medo pode ser usado para controlar sociedades inteiras. Belvedere cria o pânico, planta provas falsas, transforma inocentes em monstros. Tudo para reforçar a narrativa de que os diferentes são perigosos. É impossível não ver paralelos com o mundo real. Campanhas de desinformação, manipulação de mídia, política baseada no medo. Zootopia se transforma em um espelho da nossa própria civilização. A redenção, Judy e Nick expõem a verdade. No clímax do filme, Judy e Nick, agora reconciliados, conseguem desmascarar Belvedere. Eles gravam sua confissão e mostram a todos que o plano era manipular o medo e dividir a cidade. A verdade vem à tona e a paz começa a ser restaurada. Não como uma ilusão de perfeição, mas como um novo começo, com consciência e diálogo. A cena final é emocionante.
Judy finalmente é reconhecida como uma verdadeira policial. Nick, agora reformado, se torna o primeiro raposa policial de Zootopia. Os dois formam uma dupla oficial, uma união simbólica entre presa e predador, entre fé e ceticismo, entre idealismo e realidade. O discurso final de Judy encerra o primeiro filme com uma das mensagens mais poderosas de todas. O mundo não é perfeito, e talvez nunca seja. Mas o importante é fazer o nosso melhor todos os dias, mesmo que isso signifique dar um pequeno passo de cada vez. Transição para Zootopia 2, um novo mundo em construção. Com o fim do primeiro filme, a cidade parece estar em paz novamente, mas as feridas ainda estão abertas. A convivência entre presas e predadores melhorou, mas não está curada. E é exatamente aqui que Zootopia 2 começa, num mundo tentando se reconstruir, onde novas tensões e desafios surgem. O segundo filme se aprofunda ainda mais nas consequências políticas e emocionais da primeira história. Judy e Nick agora enfrentam um novo tipo de conflito. Não mais entre espécies, mas entre ideais e realidades sociais. Eles descobrirão que a justiça é mais complexa do que pensavam e que, às vezes, o inimigo não está fora, mas dentro do próprio sistema. Um novo começo e os limites da harmonia. Depois dos eventos do primeiro filme, Zootopia vive um momento de esperança. Judy Hopps e Nick Wilde se tornaram símbolos de união e mudança. Mas, como em qualquer sociedade, o equilíbrio conquistado com tanto esforço é frágil. E é aqui que a história de Zootopia 2 começa. Não com um vilão claro, mas com uma cidade tentando curar as feridas do medo, da divisão e da desconfiança. O mundo após a verdade. O segundo filme abre com uma sequência de transição. Vemos jornais, entrevistas e reportagens mostrando como a cidade tenta se reconstruir. Há campanhas públicas incentivando a convivência entre predadores e presas, novas leis sendo criadas e debates nas ruas. Judy e Nick continuam trabalhando lado a lado na força policial, agora vistos como a dupla mais famosa de Zootopia. Eles são chamados de o símbolo da nova era. Mas essa fama traz também o peso da responsabilidade e da expectativa. Por trás das manchetes positivas, ainda há medo. Alguns grupos acreditam que o problema não acabou, que os predadores podem voltar a ser selvagens a qualquer momento. Outros acham que o governo está escondendo novas ameaças. E assim, pouco a pouco, a cidade volta a se dividir, não mais por instinto animal, mas por ideologia. A primeira missão, o desaparecimento misterioso, Judy e Nick recebem uma nova missão: investigar uma série de desaparecimentos que parecem não ter relação com os antigos casos de selvageria. Dessa vez, as vítimas são tanto presas quanto predadores, e o padrão não faz sentido. A investigação começa em uma área esquecida de Zootopia, o Distrito Industrial. É um lugar que quase nunca aparece no primeiro filme, cheio de fábricas abandonadas, ar poluído e muros pichados. Aqui, o brilho da cidade some e dá lugar à realidade crua de quem vive às margens do sistema. Essa escolha de cenário é proposital. Zootopia 2 mergulha mais fundo na desigualdade econômica e social da cidade. Se o primeiro filme falava sobre preconceito e medo, o segundo fala sobre desigualdade, política e manipulação de informação. Enquanto investigam, Judy percebe algo: as pessoas ali não confiam mais na polícia. Alguns acreditam que o sistema só protege os poderosos, e outros dizem que a cidade só muda para quem já tem poder. Essas frases, simples, ecoam temas muito atuais, sobre confiança nas instituições, corrupção e desigualdade real. O novo vilão, o discurso do progresso. Aos poucos, o filme introduz um novo personagem, Dr. Lynxwell, um lince carismático, fundador de um movimento político chamado Nova Ordem Natural. Ele aparece em noticiários e discursos públicos, dizendo que quer restaurar a harmonia entre espécies através da tecnologia e da ciência. Sua fala é calma, racional, quase convincente. Mas há algo sutilmente ameaçador por trás de suas palavras. Lynxwell promete acabar com o medo, mas para isso propõe controlar o comportamento animal com dispositivos biotecnológicos, uma espécie de pulseira que monitoraria emoções e impulsos. Ele diz que seria um sacrifício pequeno pela paz coletiva. Essa ideia divide a cidade. Uns veem como avanço, outros como uma forma de controle disfarçada de segurança. E é aqui que o roteiro de Zootopia 2 se mostra maduro. Ele questiona até onde a sociedade está disposta a ir para se sentir segura.
O conflito interno de Judy e Nick. Judy acredita que o projeto de Linkswell é perigoso. Para ela, controlar os instintos não é o mesmo que resolver os problemas da convivência. Nick, por outro lado, vê a situação com mais ceticismo. Ele acha que talvez essa seja uma forma de garantir que ninguém volte a temer os predadores. Essa diferença de opinião cria tensão entre os dois. Pela primeira vez, Judy e Nick discordam profundamente. Não por falta de confiança, mas por visões diferentes de justiça. Ela acredita na liberdade, ele acredita na sobrevivência. E o filme usa esse conflito pessoal para discutir temas complexos como ética, vigilância e controle social. Aos poucos, a investigação revela que Linkswell não é apenas um cientista. Ele está envolvido com os desaparecimentos. Os animais voluntários do projeto estão sendo usados em experimentos que alteram suas emoções e memórias. Eles não desaparecem. Eles são reprogramados. Zootopia como metáfora do nosso tempo. Em termos de narrativa, essa parte do filme é mais sombria, com tons de suspense e crítica política. A cidade, antes colorida, agora é mostrada sob uma paleta mais fria, metálica. As ruas parecem mais vazias, e há câmeras por toda parte. É uma representação clara de um mundo cada vez mais controlado pela tecnologia e pela vigilância constante. Nick, que sempre viveu à margem do sistema, sente-se sufocado com a nova era de controle. Judy tenta seguir as regras, mas começa a questionar se as leis ainda representam o que é certo. Essa é a essência de Zootopia 2, mostrar que a luta pela justiça não acaba quando o vilão cai. Ela recomeça quando o sistema se reconfigura. O reencontro com personagens antigos, o filme traz de volta vários personagens amados do primeiro longa. O chefe Bogo, Clawhauser, Bellwether, agora presa, e até Gideon Grey, o ex-bully que virou confeiteiro e amigo da família Hobbs. Essas aparições não são apenas fanservice. Cada uma tem um propósito narrativo. Bogo representa a rigidez da lei. Ele apoia Linkswell, porque acredita que segurança vem antes de liberdade. Clawhauser mostra como o medo ainda existe disfarçado de gentileza. E Bellwether, em uma cena simbólica dentro da prisão, avisa Judy: "Você acha que pode controlar o medo? Eu tentei isso. O medo não se controla, ele se alimenta de quem tenta domesticá-lo." Essa fala se torna uma profecia. Mostra que o verdadeiro perigo não está nos instintos animais, mas no desejo humano, ou animal, de controlar tudo. A revelação. O projeto Instinto Zero. A investigação de Judy e Nick chega ao coração da conspiração. O projeto secreto de Linkswell, chamado Instinto Zero. O objetivo? Eliminar completamente qualquer traço de comportamento predatório em todos os cidadãos de Zootopia. Mas o método é cruel. O soro usado para neutralizar os instintos apaga também as emoções mais profundas, como amor, coragem e empatia. Em outras palavras, para acabar com o medo, Linkswell planeja eliminar o que nos torna vivos. Quando Judy descobre isso, a tensão explode. Ela e Nick precisam agir rápido, invadindo o laboratório central para impedir a ativação em massa do sistema. A sequência é cheia de ação e emoção, mas também de simbolismo. Cada corredor, cada máquina, cada tela piscando representa a ilusão de progresso que sacrifica a liberdade em nome da ordem. O clímax: liberdade ou segurança. No momento decisivo, Judy confronta Linkswell em um discurso que ecoa o espírito do primeiro filme. Zootopia não precisa ser perfeita, só precisa ser livre. A cidade só é harmoniosa quando cada um tem o direito de ser quem é, mesmo que isso signifique errar, crescer e aprender. Essa fala é o coração do segundo filme, um lembrete de que a diversidade e a imperfeição são o que tornam a convivência possível. Nick, ao lado dela, finalmente compreende que a verdadeira segurança vem da confiança, não do controle. Eles desativam o sistema e libertam os animais afetados. Mas o final não é exatamente feliz. A cidade está salva, mas dividida entre quem viu Judy e Nick como heróis e quem acredita que impedir o projeto foi um erro. Essa ambiguidade é proposital. Zootopia 2 termina como um espelho da nossa sociedade, entre liberdade e medo, progresso e controle, segurança e humanidade. Epílogo. O verdadeiro significado de Zootopia. No epílogo, vemos Judy e Nick observando a cidade do alto de um prédio. As luzes brilham, os trens continuam passando e a vida segue. Judy diz: "A cidade nunca dorme, sempre muda, e enquanto mudar, sempre haverá algo a proteger." Nick responde com um sorriso: "E sempre alguém para multar." Os dois riem e a câmera se afasta, mostrando Zootopia iluminada, complexa e viva.
Não perfeita, mas real. É o encerramento ideal, um lembrete de que a verdadeira harmonia não está na ausência de diferenças, mas na aceitação delas. Por trás da animação, o que o filme realmente está dizendo sobre nós? Depois de toda a ação, revelações e dilemas éticos, Zootopia 2 entra em sua fase mais humana, ou, digamos, mais animal no melhor sentido da palavra. É o momento em que o filme deixa de ser apenas uma história de detetives para se transformar em um espelho da sociedade, refletindo o que somos, o que tememos e o que desejamos ser. A partir daqui, cada detalhe, cada cor e cada frase tem um peso simbólico. E é isso que torna o filme tão profundo, mesmo sendo, à primeira vista, uma animação para todas as idades. A cidade, como um organismo vivo, Zootopia, sempre foi mostrada como uma metrópole cheia de energia. Mas em Zootopia 2, ela ganha um novo papel, o de personagem. A cidade não é só o cenário, mas um organismo vivo, pulsante, que muda conforme seus habitantes mudam. Ela respira esperança e medo, alegria e incerteza. Durante o filme, notamos que os tons vibrantes do primeiro longa foram substituídos por uma paleta mais realista. O pôr do sol sobre os prédios é mais alaranjado, as sombras mais longas, as ruas menos limpas. É como se a cidade tivesse amadurecido. Assim como Judy e Nick. Essa transição visual não é só estética, é narrativa. Zootopia agora é o reflexo da maturidade, menos mágica, mais real. O otimismo idealista do primeiro filme dá lugar à dúvida, e é nessa dúvida que o filme encontra sua força. A evolução de Judy Hopps, de sonhadora a líder Judy, que antes representava o entusiasmo e a fé no sistema, agora se torna uma líder mais consciente e ponderada. Ela entende que a justiça não é feita apenas de leis, mas de empatia. Aquela coelha que acreditava que qualquer um pode ser o que quiser, agora descobre que, para isso acontecer, o mundo precisa querer junto. Essa transformação é marcada por pequenas cenas, como o momento em que Judy visita sua cidade natal e percebe que até lá as opiniões estão divididas. Alguns moradores acham que Zootopia é perigosa demais. Outros acreditam que a cidade é o futuro. Judy ouve tudo em silêncio e só no fim diz: "Eu não sei se a cidade mudou, ou se foi a gente que começou a olhar diferente para ela." Essa frase sintetiza o amadurecimento do filme inteiro. O problema nunca esteve apenas no lugar, mas na forma como o enxergamos. Nick Wilde, o cético que aprende a acreditar, Nick sempre foi o contraponto perfeito de Judy. No primeiro filme, ele era o cínico, alguém que não acreditava em ninguém porque já havia sido julgado e ferido demais. Agora, no segundo, ele é o que mantém os pés no chão, lembrando Judy de que a bondade não é uma regra universal, e sim uma escolha. Mas Nick também muda. Ao longo da história, ele percebe que a confiança é algo que precisa ser cultivado, mesmo quando parece impossível. Há uma cena belíssima em que ele visita o orfanato onde cresceu e vemos um mural com fotos antigas, inclusive de filhotes de raposa que desapareceram anos antes, vítimas dos experimentos de Lynxwell. Ali, Nick entende que o passado que o feriu é o mesmo que o empurra a proteger os outros. No final, ele não é mais apenas o parceiro de Judy, ele é um pilar emocional da história. Sua ironia agora é usada para inspirar, não para se esconder. E essa é uma das evoluções de personagem mais bem trabalhadas de toda a franquia. A simbologia dos instintos. Um dos temas centrais de Zootopia 2 é o instinto, algo que o primeiro filme já explorava, mas aqui ganha um novo significado. O projeto Instinto Zero tentava eliminar o comportamento animal, mas o filme mostra que os instintos não são o problema, eles são a base da nossa identidade. Em várias cenas, vemos os personagens lidando com suas naturezas verdadeiras. Nick, por exemplo, luta contra o medo de ser visto novamente como predador. Judy tenta equilibrar o impulso de agir com o dever de pensar. E até personagens secundários, como o chefe Bogo, demonstram como o instinto de proteger pode se transformar em autoritarismo. No fim, o filme sugere que a harmonia não vem de negar o que somos, mas de aprender a lidar com isso com consciência. É uma mensagem profunda, especialmente em tempos onde tantas pessoas tentam se encaixar em moldes artificiais, esquecendo o que as torna únicas. Crítica social. A era do controle e da desinformação. Uma das mensagens mais ousadas de Zootopia 2 é sua crítica ao controle de informação. Em vários momentos, a trama mostra como as notícias, redes e discursos públicos são manipulados para moldar a percepção da população. Lynxwell, o vilão, não domina com força. Ele domina com dados, com verdades convenientes. Ele cria narrativas, escolhe o que as pessoas devem temer
e oferece soluções simples para problemas complexos. E essa é uma crítica direta à forma como a informação é usada no mundo real. Um alerta sobre como a manipulação pode parecer lógica, até benéfica, enquanto mina nossa liberdade de pensar. O filme é repleto de metáforas tecnológicas. As pulseiras de controle, os drones de vigilância, os anúncios interativos que mudam conforme o humor do espectador. Tudo parece moderno e eficiente, até que se percebe o preço disso. É a pergunta central do filme. Vale a pena abrir mão da liberdade por uma falsa sensação de segurança? Os bastidores e a coragem dos roteiristas. É interessante observar como Zootopia 2 foi construído com base em temas adultos, mas apresentados de forma acessível para todas as idades. Os roteiristas da Disney arriscaram ao abordar assuntos como manipulação política, ética científica e vigilância digital, tópicos raramente tratados em animações. Há rumores de que o roteiro original era ainda mais sombrio, com Judy enfrentando dilemas sobre moralidade e poder, mas que o tom foi suavizado para manter o equilíbrio entre drama e esperança. Mesmo assim, o filme não foge de perguntas difíceis. Ele faz o público refletir, e essa é uma das razões pelas quais muitos adultos saem do cinema emocionados e pensativos. A trilha sonora e os detalhes visuais. A música de Zootopia 2 também tem papel crucial. Enquanto o primeiro filme apostava em batidas otimistas e canções inspiradoras, como Try Everything, o segundo traz uma trilha mais introspectiva, com temas melódicos que alternam entre tensão e melancolia. Cada instrumento foi escolhido para representar um sentimento. Os metais expressam o caos da cidade, as cordas representam a esperança, e o piano traduz o vínculo emocional entre Judy e Nick. Nos visuais, os animadores incluíram centenas de referências sutis, desde cartazes com frases de impacto social até grafites com mensagens escondidas, como "A verdade não tem coleira". Esses detalhes criam uma experiência rica e imersiva, que recompensa quem assiste com atenção. O impacto emocional. Por que Zootopia toca tanta gente? Mais do que uma história policial, Zootopia 2 é sobre empatia. É sobre entender que o outro não é o inimigo, apenas alguém com medos e sonhos diferentes. E isso é algo universal. Quando Judy defende que a liberdade é mais importante do que o controle, ela fala não só pela cidade, mas por todos que já se sentiram sufocados por regras injustas, preconceitos ou sistemas rígidos. O público sente essa verdade porque ela é humana, mesmo sendo dita por uma coelha animada. Nick, por sua vez, representa o lado da sociedade que desconfia, que se protege por ter sido ferido. Juntos, eles simbolizam o diálogo entre idealismo e pragmatismo, entre quem sonha e quem sobrevive. E é esse equilíbrio que faz de Zootopia 2 uma narrativa tão poderosa. As lições que o filme deixa. Ao final da análise, o filme nos oferece várias reflexões. 1. A harmonia é construída, não imposta. Nenhuma tecnologia ou lei pode criar igualdade se não houver empatia real. 2. A liberdade é frágil. Sempre haverá alguém disposto a trocá-la por segurança, mas é ela que define quem somos. 3. O progresso precisa de ética. Avançar sem questionar o impacto humano é o primeiro passo para perder o que há de essencial em nós. 4. Diversidade é força, não fraqueza. É a coexistência entre diferenças que mantém a sociedade viva. Essas ideias são universais, e é por isso que Zootopia 2 não é apenas uma continuação. É uma evolução filosófica e emocional da primeira história. O legado de Zootopia. Por fim, Zootopia 2 prova que uma animação pode ser mais do que entretenimento. Pode ser um instrumento de reflexão social. Assim como filmes como Wall e Divertidamente, ele se encaixa na categoria das produções que falam com adultos e crianças ao mesmo tempo, em diferentes camadas. A geração que cresceu com o primeiro Zootopia agora encontra um segundo capítulo mais maduro que dialoga com as crises e dilemas do mundo real. E isso é o que torna a experiência tão especial. Cada espectador vê algo de si mesmo em algum personagem. Seja o idealismo de Judy, o ceticismo de Nick, o medo de Bogo ou até a ambição distorcida de Lynxwell, todos refletem partes do que somos como sociedade. E talvez essa seja a maior mensagem do filme. Nenhum animal, nenhuma pessoa é apenas o que parece. Somos feitos de camadas, de história, medo, coragem e mudança. Entre o instinto e a razão, o verdadeiro significado de viver em sociedade. Depois dos acontecimentos intensos que quase levaram Zootopia à autodestruição,
O filme nos deixa com uma sensação agridoce. A paz foi restaurada, mas as cicatrizes permanecem. E é exatamente isso que torna o segundo filme tão poderoso. Ele mostra que o verdadeiro desafio de uma sociedade não é vencer o mal, é aprender a conviver com as consequências do que o medo é capaz de gerar. Um novo começo, mas com feridas expostas. Nos primeiros minutos após o clímax, a cidade tenta se reerguer. Os noticiários exibem manchetes sobre o fim do projeto Instinto Zero, as pulseiras sendo desativadas e os laboratórios fechados. Mas nas entrelinhas, percebemos que o trauma coletivo ainda não passou. Alguns animais relatam perda de memória, outros agem de maneira estranha. E há até quem comece a acreditar em teorias da conspiração, de que o governo planeja um Instinto Zero 2.0. A cidade respira desconfiança mesmo após a vitória. Judy Hopps, agora promovida a investigadora-chefe, é convocada para liderar uma equipe de reconstrução da confiança pública. Mas ela sabe que o problema não é só institucional, é emocional. E a partir daí, o filme se torna uma jornada sobre como restaurar a fé entre as espécies e dentro de si mesmo. O peso da responsabilidade de Judy, embora a heroína, começa a sentir o peso de ser vista como símbolo. Há uma cena tocante em que ela conversa com Nick no telhado da delegacia. Ela diz: "As pessoas acham que eu tenho todas as respostas, mas às vezes nem sei se estou fazendo certo." Nick responde com aquele tom meio irônico e meio sábio. "Talvez o certo não seja saber tudo, Judy. Talvez o certo seja continuar tentando, mesmo sem saber." Essa simples troca de falas resume a essência da maturidade. O entendimento de que a vida não oferece garantias, apenas escolhas. O público sente que agora, Judy deixou de ser apenas uma policial otimista. Ela se tornou um símbolo da persistência diante da incerteza. A cidade como metáfora da mente coletiva. Em Zootopia 2, a cidade não é apenas um cenário físico, mas um reflexo da mente coletiva de seus habitantes. Quando há harmonia, as luzes brilham, os trens correm com ritmo e a música ambiente é suave. Quando há medo, tudo parece mais frio, abafado e distante. É uma metáfora poderosa. Zootopia vive e respira conforme o estado emocional da população. Assim como o cérebro reage ao trauma, a cidade também precisa de tempo para se curar. E Judy entende que o papel dela não é apenas prender criminosos, mas ajudar os outros a acreditar de novo na convivência. Nick e o papel da confiança, Nick Wilde, agora um detetive oficial, começa a lidar com o que mais temia, ser visto como parte da autoridade. No primeiro filme, ele fugia das regras. Agora, ele precisa fazê-las cumprir. E isso cria um dilema fascinante. Há uma cena especialmente marcante em que um grupo de jovens raposas o provoca nas ruas dizendo que ele vendeu sua liberdade para o sistema. Nick não reage com raiva, apenas sorri e responde: "Ser livre não é fazer o que quiser, é escolher o que é certo, mesmo quando ninguém entende." Essa fala é uma das mais fortes do filme, e muitos fãs a consideram um dos melhores momentos do personagem. Ela mostra que Nick amadureceu tanto quanto Judy, e que sua visão de mundo agora é guiada não pelo cinismo, mas pela sabedoria. As consequências invisíveis, o trauma coletivo Zootopia 2, também mergulha em um tema raramente explorado em animações: o trauma social. Depois do caos do projeto Instinto Zero, a cidade começa a lidar com os efeitos psicológicos da manipulação e do medo. Alguns animais passam a viver isolados, outros desconfiam até dos amigos. Surge até um movimento social chamado os desconectados. Grupos que rejeitam qualquer forma de tecnologia, acreditando que o controle pode voltar a qualquer momento. Essas cenas são poderosas porque refletem algo real: o medo coletivo que nasce quando a confiança se quebra. E é justamente essa quebra de confiança que Judy tenta reparar, não com força, mas com diálogo. Ela organiza reuniões comunitárias, escuta relatos e começa a perceber que o maior inimigo da cidade agora não é mais o vilão, é a falta de fé no outro. Os novos personagens: esperança e dúvida. O filme apresenta novos personagens que ajudam a expandir o universo. Entre eles, destaca-se Mira, uma jovem tigresa repórter que investiga o passado de Lynxwell. Ela representa a busca pela verdade e a importância da imprensa livre. Sua relação com Judy é de admiração mútua, e há diálogos intensos sobre responsabilidade social. Outro personagem importante é Finn, um castor engenheiro responsável por reconstruir os sistemas elétricos da cidade. Ele simboliza o cidadão comum, aquele que não é herói nem vilão, mas que sustenta a sociedade com trabalho e esperança.
Esses personagens secundários ajudam o público a entender que a mudança real não vem apenas dos grandes nomes, mas das pequenas ações de cada indivíduo. O tema da reconciliação. No terceiro ato emocional do filme, Judy e Nick precisam enfrentar não um inimigo, mas uma ideia. A ideia de que a paz é impossível. Eles viajam para fora da cidade até uma vila no deserto chamada Terra Neutra, onde vivem animais que se recusam a retornar à Zootopia. Lá, encontram diferentes pontos de vista. Animais que perderam tudo durante o caos e não confiam mais em ninguém. Judy tenta convencê-los a voltar, dizendo: "A cidade precisa de vocês tanto quanto vocês precisam dela." Mas um velho leão responde: "Zootopia nos esqueceu, e quem esquece não merece ser lembrado." Essa cena é profundamente simbólica. Ela mostra como a reconciliação exige mais do que perdão. Exige escuta, humildade e tempo. É um dos momentos mais emocionantes do filme, e a trilha sonora silenciosa reforça o peso dessa conversa. A esperança silenciosa. A volta de Judy e Nick à cidade é acompanhada por uma linda montagem. Animais reconstruindo lojas, crianças brincando novamente e as pulseiras de controle sendo derretidas para virarem esculturas de arte pública, símbolos da superação do medo. Em uma das esculturas há uma frase gravada: "Somos diferentes, mas compartilhamos o mesmo coração." Essa imagem resume tudo o que Zootopia sempre quis dizer. E a escolha dos roteiristas em transformar o símbolo da opressão em arte é uma das decisões mais poéticas e significativas da trama. O paralelo com o mundo real, o filme claramente dialoga com o mundo moderno. O medo do outro, o excesso de controle, a manipulação digital e a luta por empatia. Mas o faz de maneira sutil, inteligente, sem panfletar. Cada metáfora é construída com cuidado. Os drones representam o olhar constante das redes sociais. As pulseiras de emoção lembram o quanto as pessoas estão sendo medidas por algoritmos, e a divisão entre espécies reflete os preconceitos e polarizações reais. Zootopia, no fundo, é um espelho da humanidade, e o que torna a história tão poderosa é que, mesmo sendo sobre animais, ela fala exatamente sobre nós. O legado emocional. Nos minutos finais, Judy e Nick voltam a patrulhar as ruas, não mais como policiais comuns, mas como símbolos de convivência. O filme encerra com uma fala narrada por Judy, olhando para a cidade iluminada. "Talvez o mundo nunca seja justo o tempo todo, mas se cada um fizer o seu pequeno ato de coragem, já é o suficiente para mudar alguma coisa." Essa frase ecoa o espírito do primeiro filme e eleva o segundo a outro patamar. Não é mais uma fábula sobre preconceito, é uma reflexão sobre responsabilidade. Além da tela, como Zootopia 2 constrói um universo social e simbólico. À medida que mergulhamos mais fundo no universo de Zootopia 2, começamos a perceber que o filme não se limita a contar uma história de aventura e redenção. Ele é uma análise quase filosófica sobre o comportamento coletivo, o poder da comunicação e o papel da empatia em tempos de conflito. É um retrato animado, mas incrivelmente humano, sobre como as sociedades se constroem, se fragmentam e, com sorte, se curam. O poder das histórias e por que Zootopia fala tanto com o público. Um dos motivos pelos quais Zootopia se tornou uma das franquias mais amadas da Disney é sua capacidade de unir entretenimento e reflexão. Desde o primeiro filme, a ideia sempre foi entregar uma narrativa leve, acessível para crianças, mas que ao mesmo tempo provocasse questionamentos profundos em adultos. O segredo está na camada simbólica, a forma como o filme traduz questões humanas através do comportamento animal. Predadores e presas, em sua essência, são uma metáfora para as divisões humanas, étnicas, sociais, econômicas e ideológicas. E o mais fascinante é que o roteiro nunca escolhe um lado. Ele mostra que o verdadeiro conflito não está entre grupos, mas dentro de cada um de nós. A mensagem central é simples, mas poderosa. A natureza pode nos separar, mas a escolha de coexistir é o que nos define como civilização. A construção visual da narrativa. A direção de arte de Zootopia 2 é uma aula de simbologia visual. Cada cor, textura e iluminação foi cuidadosamente pensada para reforçar o tom emocional de cada momento. Nos momentos de harmonia, predominam tons quentes, laranjas, dourados e rosados, sugerindo esperança e união. Quando a cidade mergulha no medo e no controle, os tons frios, azuis, cinzas e roxos dominam a tela. E nos momentos de virada emocional, há sempre uma transição gradual de luz, mostrando que nada é totalmente escuro nem totalmente claro.
Um exemplo perfeito é a cena em que Judy e Nick descobrem o laboratório do projeto Instinto Zero. A luz é quase ausente, cortada por feixes brancos e verdes, uma estética que remete a filmes de ficção científica, mas também simboliza o choque entre natureza e tecnologia. Esses detalhes tornam Zootopia 2 uma experiência visual imersiva e emocionalmente coerente. A filosofia por trás do enredo. Embora o filme seja ambientado em um mundo de animais falantes, sua filosofia é profundamente humana. Ele questiona até que ponto a civilização é realmente civilizada. O projeto de Linkswell, eliminar os instintos em nome da ordem, é uma metáfora direta para a tentativa de apagar a diversidade e o comportamento natural em prol da uniformidade. Essa ideia tem eco em várias discussões contemporâneas. Censura, vigilância digital, controle de comportamento e o uso de tecnologia para prever ações humanas. No fundo, o filme faz uma pergunta incômoda. Será que queremos viver em um mundo realmente livre ou apenas em um mundo previsível? Judy representa o idealismo, a fé de que a convivência é possível. Nick representa o pragmatismo, a noção de que o mundo nem sempre recompensa quem faz o certo. E o conflito entre os dois mostra que a sociedade precisa de ambos: sonho e razão, coragem e cautela, empatia e lógica. Os bastidores da criação, o desafio da continuação, os bastidores de Zootopia 2 também são cheios de curiosidades. A equipe de roteiristas levou quase 4 anos para desenvolver o roteiro final. O principal desafio era fazer uma continuação que não se repetisse, mas que ampliasse o universo e aprofundasse as discussões do primeiro filme. A ideia inicial era seguir uma trama mais simples, centrada em um novo caso policial, mas logo perceberam que o público queria mais, queria respostas emocionais e sociais para o que ficou em aberto. Por isso, o foco mudou. O enredo passou a explorar os efeitos da desconfiança coletiva e a linha tênue entre segurança e liberdade. Os criadores disseram em entrevistas que o roteiro passou por mais de 12 versões até chegar ao equilíbrio ideal entre entretenimento e crítica social. Um dos produtores afirmou: "Queríamos que as pessoas rissem, chorassem e pensassem, e principalmente que se vissem na história." A dualidade entre controle e empatia. O grande tema do filme, controle versus empatia, aparece em todos os níveis da narrativa. Desde o comportamento das personagens até o funcionamento da cidade, tudo reflete essa tensão constante entre ordem e caos. Linkswell acredita que controlar as emoções é o caminho para a paz. Judy acredita que entender as emoções é o caminho para a convivência. São duas visões opostas de sociedade, e o roteiro faz questão de mostrar que ambas têm razão em parte, o que torna o conflito mais realista e menos maniqueísta. O resultado é uma reflexão madura sobre como a convivência requer mais do que leis e tecnologia. Requer vulnerabilidade, diálogo e compaixão. Zootopia e a psicologia social. Do ponto de vista psicológico, Zootopia 2 é uma representação perfeita de uma sociedade em crise de identidade. Depois de um trauma coletivo, os personagens buscam restaurar uma sensação de normalidade, mas descobrem que o passado não desaparece. Ele molda o presente. Judy e Nick encarnam duas respostas típicas ao trauma. Judy, a tentativa de reparar, ajudar, reconstruir. Nick, o desejo de evitar a dor, mantendo o controle. Essa dualidade representa a própria luta interna da humanidade entre a empatia e o medo. O filme, portanto, funciona como uma metáfora sobre cura coletiva, e como o primeiro passo para curar o mundo é reaprender a confiar. Detalhes escondidos, os easter eggs e referências. Como todo grande filme da Disney, Zootopia 2 está repleto de referências visuais e narrativas sutis. Entre as mais interessantes, 1. A loja de Dom Belvedere, agora transformada em livraria, tem um livro chamado Ovelhas Negras, Memórias de uma Vilã Mal Compreendida. Uma brincadeira inteligente com a ideia de segundas chances. 2. No noticiário, é possível ver um letreiro dizendo Nova colônia em construção no Distrito Ártico, onde todos são bem-vindos. Uma referência à expansão de Zootopia e ao tema da reconstrução social. 3. Em uma parede grafitada há a frase "A verdade não tem dono", um lembrete constante sobre o perigo de manipular informações. 4. Na cena final, uma pequena raposa com orelhas grandes aparece observando Judy e Nick. Muitos fãs acreditam que seja o filho deles ou o prenúncio de uma nova geração. Esses pequenos detalhes enriquecem o universo e fazem o espectador perceber o cuidado da equipe criativa em cada quadro.
A importância da comunicação. O papel da mídia no filme. Outro aspecto fundamental de Zootopia 2 é a maneira como retrata o poder da comunicação. Durante o caos do projeto Instinto Zero, as informações são distorcidas e isso cria histeria, medo e divisões. A repórter tigresa Mira se torna o símbolo da resistência à manipulação, lutando para mostrar a verdade. Essa subtrama é uma homenagem clara à importância da imprensa livre, da checagem de fatos e da responsabilidade de quem tem voz pública. O filme sugere que o maior perigo não é o silêncio, mas o ruído das mentiras. E isso é brilhante, porque transforma a própria narrativa em um alerta. Assim como Judy investiga com empatia, o público também é convidado a olhar além das aparências e questionar as versões fáceis da verdade. Paralelos com o cinema social moderno, Zootopia 2 se alinha com uma tendência crescente no cinema moderno: o uso de animações para discutir temas adultos de forma acessível. Assim como o Wall-E fala sobre consumismo e meio ambiente e divertidamente explora a saúde emocional, Zootopia 2 fala sobre política, ética e convivência. Essa é uma das razões pelas quais o filme atrai públicos de todas as idades. Ele é divertido, mas também filosófico. Os diálogos, as metáforas visuais e a estrutura narrativa são projetados para gerar debate. Não é apenas um filme. É um espelho da sociedade contemporânea, traduzido em linguagem simbólica. A trilha emocional, som, silêncio e ritmo. Um dos elementos menos comentados, mas mais impactantes, é o uso do silêncio em Zootopia 2. Diferente de muitas animações, o filme sabe quando não dizer nada. Há cenas inteiras em que a ausência de música fala mais do que qualquer trilha. Por exemplo, durante o discurso final de Judy, o som ambiente se apaga lentamente, deixando apenas o som da respiração e do vento entre os prédios. É uma forma de convidar o público a ouvir, não apenas o que está sendo dito, mas o que está sendo sentido. O compositor Michael Giacchino explicou em entrevista que queria que o público sentisse o peso do silêncio como parte da história. E, de fato, esse recurso dá ao filme uma profundidade emocional rara. O grande mérito de Zootopia 2 é justamente este. Ele faz pensar sem apontar dedos. Não existe uma mensagem única ou uma moral fechada. Cada espectador encontra o próprio significado conforme sua vivência. Alguns enxergam o filme como uma crítica à política contemporânea, outros como uma lição sobre empatia e convivência. Mas todos, de alguma forma, saem com a sensação de que há algo profundamente verdadeiro ali. Algo que fala sobre o que é ser parte de uma comunidade. Judy e Nick não são apenas personagens, eles são espelhos, o idealismo e o ceticismo dentro de cada um de nós. E o que torna o filme inesquecível é o fato de que ele não oferece respostas simples, mas nos convida a continuar fazendo perguntas. À medida que o tempo passa, é impossível não pensar no quanto Zootopia se tornou mais do que um simples filme. Ela é quase uma parábola moderna sobre convivência, esperança e transformação. O que começou como uma animação divertida acabou se tornando um estudo sobre quem somos como sociedade. E talvez seja isso que torna a obra tão inesquecível. Porque, por trás de cada cor vibrante e de cada fala espirituosa, há um espelho mostrando algo profundo sobre a natureza humana. Muitas vezes, a arte consegue dizer o que as palavras do cotidiano não conseguem. E Zootopia faz exatamente isso. Ela fala sobre racismo, medo, desigualdade e empatia de um jeito acessível, sem apontar o dedo, mas também sem esconder a verdade. Quando Judy percebe que até ela, sem querer, reproduz preconceitos, o filme mostra algo muito real. Ninguém nasce livre de julgamento. A diferença está em quem tem coragem de se olhar no espelho e mudar. Essa é a grande lição que atravessa os dois filmes. O crescimento nasce do desconforto e a evolução só acontece quando a gente reconhece o erro e decide agir diferente. Há algo de poético na maneira como Zootopia trata o medo. O medo é o vilão invisível. É ele quem manipula, quem distorce, quem separa. O medo transforma vizinhos em estranhos, amigos em rivais e, muitas vezes, a verdade em ruído. Quando o filme mostra os predadores sendo acusados, ele está falando de todos os momentos na história humana em que o medo foi usado como arma. E é impossível não traçar paralelos com o nosso mundo, onde tantas vezes a desinformação e o pânico moldam a forma como vemos o outro. Zootopia ensina que enfrentar o medo não é ignorá-lo, é compreendê-lo e decidir que ele não vai ditar nossas ações. Outro ponto poderoso é a forma como o filme lida com a ideia de identidade. Cada personagem vive o dilema de quem é e quem o mundo espera que ele seja.
Judy quer ser policial, mas é desacreditada por ser pequena. Nick quer apenas sobreviver, porque o sistema o fez acreditar que nunca seria aceito. Isso é tão humano que chega a doer. Quantas vezes as pessoas desistem dos próprios sonhos porque alguém disse que elas não se encaixam? Zootopia mostra que a verdadeira liberdade nasce quando a gente para de pedir permissão para existir. Ser quem você é, mesmo quando ninguém acredita, é o ato mais revolucionário que existe. E é curioso como, mesmo sendo uma animação, Zootopia fala diretamente com o público adulto. Cada diálogo tem uma segunda camada, cada piada tem um eco mais profundo. A cena do departamento de trânsito, por exemplo, é divertida, mas também representa a lentidão e a burocracia de um sistema que parece rir da pressa de quem sonha. O filme consegue rir do absurdo sem perder a ternura, e isso é algo que poucas obras conseguem equilibrar, fazer pensar e sorrir ao mesmo tempo. Com o tempo, a relação entre Judy e Nick se torna o coração emocional da saga. Eles são opostos complementares, a idealista e o cético, o impulso e a razão. Juntos, eles mostram que a verdadeira amizade nasce do respeito às diferenças. E essa é uma mensagem poderosa, especialmente em uma época em que as pessoas se isolam em bolhas de opinião e esquecem de ouvir. Judy e Nick não pensam igual, mas aprendem a caminhar lado a lado. E isso, no fim, é o que todos nós deveríamos aprender. Outro elemento impressionante é a sutileza da narrativa visual. Repare como a cidade muda conforme o tom da história muda. Quando Judy chega, as cores são vibrantes, o som é leve, há esperança. Quando o conflito surge, a paleta escurece, os tons ficam frios, o silêncio domina as cenas. Essa transição visual é uma forma de mostrar o estado emocional dos personagens sem precisar de palavras. O público sente o peso da trama mesmo sem perceber. Isso é cinema no mais alto nível, emoção transmitida pela imagem. Zootopia também desperta uma reflexão sobre o poder da mídia e da narrativa. Durante o filme, a informação é usada para controlar o medo e manipular opiniões. E isso é assustadoramente atual. Vivemos numa era em que a verdade compete com versões e a forma como uma história é contada pode mudar tudo. O filme nos lembra que responsabilidade e empatia precisam andar juntas, especialmente quando se fala com muitos. E esse recado serve tanto para jornalistas quanto para qualquer pessoa com uma rede social. Falar é um poder, e todo poder exige cuidado. Há uma beleza particular em perceber que o filme não idealiza a mudança. Ele mostra que transformar o mundo é difícil, cansativo e muitas vezes solitário. Judy volta para casa derrotada, Nick se fecha no próprio sarcasmo e ainda assim, ambos encontram força para tentar de novo. Porque no fim, o que define o herói não é o sucesso, é a persistência. A coragem de continuar acreditando, mesmo quando ninguém mais acredita. Essa mensagem toca fundo porque é real. Todos nós, em algum momento, já fomos Judy tentando provar o nosso valor ou Nick, tentando esconder a dor com humor. E talvez a maior força de Zootopia esteja justamente em não oferecer finais perfeitos. O mundo continua imperfeito, mas agora há pessoas dispostas a melhorá-lo. A convivência continua difícil, mas há mais escuta, mais consciência. O filme não fecha as feridas, ele só acende a luz para que a gente veja onde elas estão. Isso é maturidade narrativa. É o tipo de mensagem que cresce com o tempo e acompanha quem assiste. O mais interessante é perceber que, por trás da fantasia, há um chamado à ação muito real. Quando Judy diz que qualquer um pode ser o que quiser, ela não está prometendo facilidade. Ela está propondo responsabilidade. Está dizendo que o sonho só vale quando vem acompanhado de esforço, ética e empatia. E que acreditar em si mesmo é o primeiro passo, mas nunca o último. É preciso acreditar nos outros também. Zootopia nos convida a pensar sobre o que significa viver em sociedade. Não basta coexistir, é preciso cooperar. Não basta tolerar, é preciso compreender. E, acima de tudo, não basta falar sobre bondade, é preciso praticá-la. Esse é o tipo de mensagem que ultrapassa a tela e vira um modo de ver o mundo. Um lembrete constante de que cada gesto de gentileza é uma semente de mudança. No fim das contas, Zootopia não é apenas uma história sobre animais tentando viver juntos. É uma história sobre pessoas tentando ser melhores. É sobre mim, sobre você, sobre qualquer um que já se sentiu pequeno demais diante de um mundo enorme. E sobre como, mesmo assim, vale a pena tentar. Porque é tentando que o mundo muda. Um passo, um sorriso e uma escolha de cada vez. Quando olhamos para o mundo de hoje, é impossível não ver o quanto Zootopia continua atual. A história pode se passar em uma cidade de animais, mas, na essência, ela é um retrato fiel das nossas próprias cidades, dos nossos medos e das nossas contradições.
Ainda vivemos cercados por muros invisíveis, construídos por medo, por desconfiança, por preconceitos que fingimos não ter. E é exatamente por isso que Zootopia toca tão fundo. Ela nos lembra de que o maior desafio da convivência não é aceitar o outro, é se permitir mudar. Ao longo dos filmes, vemos como as pequenas escolhas definem grandes caminhos. Judy podia ter desistido no primeiro fracasso, mas ela escolheu continuar. Nick podia ter se fechado de vez, mas escolheu confiar. São escolhas simples, mas com consequências profundas. E essa é uma das maiores mensagens da obra: o poder das pequenas atitudes. É fácil acreditar que o mundo só muda com grandes gestos, com heróis, com revoluções. Mas Zootopia mostra que as verdadeiras transformações começam em silêncio, com um gesto de respeito, com uma escuta sincera, com a coragem de pedir desculpas. O mais bonito é perceber que cada personagem tem um pedaço da nossa humanidade. Judy representa o idealismo, o desejo de fazer o bem, mesmo quando o sistema parece maior do que nós. Nick é o ceticismo, o medo de se decepcionar de novo. Clawhauser, o guepardo sorridente, mostra como a alegria pode ser uma forma de resistência. E até o prefeito, o leão carismático que tenta controlar tudo, representa o lado político de cada sociedade, aquele que quer manter o equilíbrio, mas às vezes acaba se perdendo entre o poder e o medo. Cada um deles é uma metáfora viva, um espelho de algo que existe dentro de nós. Zootopia também fala sobre perdão. Não o perdão ingênuo, mas o que vem do amadurecimento. Judy precisa perdoar a si mesma quando percebe que também errou. Nick precisa perdoar o mundo por tê-lo feito desacreditar. E juntos, eles aprendem a perdoar o passado para poderem construir o futuro. Isso é algo que todos nós precisamos lembrar. Não existe convivência verdadeira sem perdão, e não existe paz sem autoconhecimento. Zootopia não impõe moralidade, ela convida à reflexão. Ela não diz o que é certo ou errado. Ela apenas nos mostra as consequências e nos deixa pensar. Há uma sutileza linda na forma como o filme fala sobre empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro apenas quando é fácil. É fazer isso principalmente quando é desconfortável. Quando Judy conversa com Nick pela primeira vez e ele a desafia, é ali que nasce a verdadeira ponte entre eles. Ela deixa de ver um estereótipo e começa a ver uma pessoa. E é nesse ponto que a história se conecta com a nossa realidade. A empatia não transforma o mundo de um dia para o outro, mas muda a maneira como enxergamos as pessoas. E isso já é um começo poderoso. Zootopia também provoca uma reflexão sobre como o poder molda a verdade. Ao longo da trama, vemos como a manipulação de informações cria medo e divisão. É uma metáfora direta sobre o quanto a narrativa é uma ferramenta de controle. Quem controla o que as pessoas acreditam, controla o comportamento delas. Isso é algo que o filme trata com leveza, mas com enorme inteligência. E é impressionante como isso continua relevante. A mensagem é clara: o medo é o inimigo mais eficiente de todos, porque ele não precisa vencer, só precisa convencer. E se prestarmos atenção, perceberemos que o filme fala também sobre pertencimento. Todos os personagens estão tentando encontrar um lugar onde se sintam aceitos. A cidade de Zootopia é uma promessa de igualdade, mas também um lembrete de que igualdade não é o mesmo que justiça. Judy queria ser tratada como igual, mas precisou lutar dobrado. Nick só foi respeitado quando provou que podia ser confiável. É uma crítica sutil ao mérito e às estruturas sociais que dizem oferecer oportunidade, mas exigem esforço desigual. O filme não condena ninguém diretamente, mas convida todos a pensar sobre isso. O mais tocante é como a amizade entre Judy e Nick cresce justamente porque eles aprenderam a confiar um no outro sem tentar mudar o outro. Eles continuam diferentes, mas caminham juntos. E talvez essa seja a essência da convivência. Não é sobre transformar o outro em quem você quer que ele seja, mas sobre aprender a caminhar lado a lado, respeitando os limites e as singularidades de cada um. Essa mensagem soa simples, mas é uma das mais difíceis de colocar em prática. Outro ponto brilhante é o realismo emocional de Zootopia. Mesmo em meio à fantasia, os sentimentos são completamente humanos. O medo de fracassar, a vontade de ser reconhecido, o peso de se sentir pequeno em um mundo enorme, tudo isso é universal. É por isso que pessoas de todas as idades se conectam com o filme. Crianças veem aventura e humor, adultos veem reflexão e espelho. E essa capacidade de alcançar corações diferentes é o que faz uma boa história se tornar eterna. Há também algo muito especial na trilha sonora. As músicas acompanham o tom emocional da narrativa, reforçando cada mudança de atmosfera. Quando Judy está animada, o ritmo é vibrante. Quando ela se decepciona, o som se torna mais introspectivo.
A música não é apenas um complemento, é uma narrativa paralela, guiando as emoções de quem assiste. É por isso que certas cenas ficam na memória mesmo depois de anos. A trilha transforma o sentimento em algo que a gente sente sem precisar entender. Zootopia também mostra que o heroísmo não precisa ser grandioso. Às vezes, o ato mais corajoso é o mais silencioso. Dizer a verdade quando todos estão mentindo, pedir desculpas quando é mais fácil fugir, ajudar alguém sem esperar nada em troca, tudo isso é heroísmo. A coragem, como o filme mostra, não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. E essa é uma lição que o mundo moderno precisa mais do que nunca. No fim, Zootopia é um lembrete de que a sociedade ideal não é aquela onde todos pensam igual, mas onde todos se respeitam mesmo pensando diferente. A convivência não depende da ausência de conflito, mas da presença de escuta. Judy e Nick não são perfeitos, e o mundo deles também não é, mas é justamente essa imperfeição que o torna real. O importante é continuar tentando, continuar acreditando, continuar aprendendo, porque o que define uma cidade, uma comunidade ou até uma amizade não é a ausência de erro, e sim a capacidade de recomeçar. E assim, ao olhar para a Zootopia como um todo, entendemos que ela não fala apenas de um lugar. Ela fala de um estado de espírito, fala de uma escolha. A escolha de acreditar que, mesmo em meio ao caos, ainda há espaço para gentileza, justiça e esperança. Talvez o mundo nunca seja uma utopia perfeita, mas se cada um fizer a sua parte, pode ser, pelo menos, um pouco mais humano. E isso já é um começo. Quanto mais pensamos sobre Zootopia, mais percebemos que ela não é apenas uma animação sobre convivência. É uma reflexão sobre a humanidade, sobre a forma como construímos muros invisíveis e chamamos esses muros de segurança. É curioso como um filme com animais fala de forma tão direta sobre os nossos comportamentos. É quase como se o roteiro dissesse com delicadeza aquilo que muitas vezes evitamos enxergar, que o mundo é cheio de boas intenções, mas também de medos disfarçados de lógica. Em Zootopia, a sociedade parece funcionar perfeitamente, até o momento em que alguém decide questionar. E é aí que a verdade aparece. O equilíbrio, na verdade, é frágil, sustentado por aparências e por uma falsa sensação de harmonia. Isso não é muito diferente do nosso mundo. Vivemos cercados por discursos de igualdade e convivência, mas ainda é comum ver as diferenças sendo tratadas como ameaças. O filme nos mostra que a verdadeira harmonia não é a ausência de conflito, mas a presença de compreensão. A convivência só é real quando existe espaço para o outro ser quem ele é. Há algo de profundamente humano na forma como o filme mostra a dualidade de cada personagem. Todos têm dentro de si um predador e uma presa. Uma parte que tem medo e outra que deseja enfrentar. Uma parte que quer proteger e outra que quer se libertar. É essa mistura que nos torna complexos, e o filme consegue traduzir isso de forma visual sem precisar de discursos longos. Cada olhar, cada expressão, cada gesto diz muito mais do que 1000 palavras. Zootopia fala com o coração antes de falar com a razão. Outro aspecto fascinante é a forma como o filme representa o sistema, não como algo feito por uma única pessoa, mas como uma construção coletiva. Todos participam, mesmo sem perceber. Cada piada preconceituosa, cada julgamento apressado, cada omissão ajuda a manter o sistema funcionando. E o mais difícil de mudar não é a estrutura, é a mentalidade. Zootopia mostra que a transformação social não começa nas leis, mas nas atitudes. É uma revolução silenciosa que começa dentro de cada indivíduo que decide ver o outro com empatia. A jornada de Judy é, na verdade, uma jornada de autoconhecimento. Ela parte acreditando que basta ser boa e esforçada para mudar o mundo, mas logo descobre que a bondade precisa vir acompanhada de consciência. Não basta querer o bem, é preciso entender o impacto das nossas ações. Judy erra, sofre, aprende e amadurece. E é exatamente isso que a torna tão inspiradora. Ela não é perfeita, ela é real. Representa a luta de quem tenta fazer o certo em um mundo que nem sempre recompensa quem tenta. Nick, por outro lado, simboliza o oposto complementar. Ele é o resultado de uma sociedade que julga antes de conhecer. Um personagem moldado pelo olhar dos outros. Quando ele decide se abrir e acreditar novamente, ele representa a redenção, não apenas pessoal, mas coletiva. Ele mostra que a mudança é possível quando existe confiança. A amizade entre Judy e Nick é a prova de que o diálogo pode reconstruir o que o medo destruiu.
Zootopia também nos faz pensar sobre o papel da empatia como força evolutiva. No fundo, o que mantém a civilização de pé não é a força nem o poder, mas a capacidade de sentir o outro. É a empatia que nos faz cooperar, criar, proteger e reconstruir. O filme traduz isso com simplicidade. Quando Judy ajuda Nick, ela quebra uma cadeia de desconfiança que vinha se repetindo há gerações. Quando Nick escolhe acreditar nela, ele quebra o ciclo do cinismo. E quando ambos escolhem seguir juntos, eles mostram que a verdadeira evolução é moral, não apenas tecnológica. O mais impressionante é como o filme consegue ser otimista sem ser ingênuo. Ele reconhece que o mundo é complexo, injusto e muitas vezes cruel, mas também mostra que, mesmo nesse cenário, há espaço para gentileza e mudança. Essa esperança é o que faz Zootopia ser tão poderosa. Ela não promete um final feliz garantido, mas mostra que o caminho vale a pena. É uma história sobre a beleza de continuar tentando, mesmo quando o mundo parece cansado demais para mudar. Há um momento em que a cidade volta a funcionar, e tudo parece igual, mas há algo diferente no ar. É sutil, mas perceptível. O olhar das pessoas, o tom das conversas, o modo como Judy e Nick caminham juntos. É como se a cidade tivesse respirado fundo depois de muito tempo presa. Essa sensação de renascimento é a alma do filme. Não porque tudo se resolveu, mas porque as pessoas decidiram continuar acreditando. E quando pensamos em como essa mensagem ecoa fora das telas, percebemos o tamanho do impacto de Zootopia. Ela inspira professores, artistas, líderes, pais e filhos. Mostra que a convivência é um aprendizado diário, feito de erros, paciência e recomeços. E talvez essa seja a maior verdade escondida na história. A mudança não vem de quem tem o poder, mas de quem tem a vontade. Zootopia é um lembrete de que o futuro não é construído apenas com grandes ideias, mas com empatia cotidiana, com o simples ato de ouvir, de respeitar, de não julgar, com a disposição de entender antes de criticar e principalmente com a coragem de ser gentil em um mundo que às vezes esquece o valor da gentileza. Quando a voz de Judy ecoa dizendo que qualquer um pode ser o que quiser, o significado é muito mais profundo do que parece. Ela não está falando apenas de profissão, mas de identidade, de propósito, de humanidade. Ela está dizendo que ninguém precisa aceitar o papel que o mundo tenta impor, que todos nós temos o direito e o dever de escolher quem queremos ser. E que no final das contas, essa escolha define o rumo do mundo. Conforme o filme chega aos seus momentos finais, há uma sensação de plenitude no ar. Não aquela plenitude de quem venceu tudo, mas a de quem finalmente entendeu o valor da jornada. Judy e Nick continuam sendo quem sempre foram, determinados, corajosos e imperfeitos. Mas agora eles sabem que o que importa não é o destino, e sim o caminho que percorreram juntos. A cidade volta a pulsar com vida. O sol nasce novamente sobre os prédios de Zootopia. E a vida segue, com suas imperfeições, suas pequenas belezas e suas promessas silenciosas de recomeço. É curioso como o filme consegue terminar sem precisar dar todas as respostas. Ele não diz o que vai acontecer depois porque a verdadeira mensagem está no presente. O final de Zootopia é um convite para que cada um de nós olhe para o mundo ao redor e perceba que a história continua, não nas telas, mas na vida real. Cada pessoa que decide agir com empatia, cada escolha de gentileza, cada momento em que alguém escolhe escutar antes de julgar, tudo isso é Zootopia continuando a acontecer de forma invisível em cada esquina do mundo. Ao longo dos 2 filmes, vimos o melhor e o pior da convivência. Vimos o medo e a coragem, a dúvida e a esperança, o preconceito e a empatia caminhando lado a lado. E percebemos que, apesar de todas as diferenças, o que une os personagens é o desejo de pertencimento. Todos querem ser aceitos, todos querem ser ouvidos. E é nisso que o filme toca tão fundo, porque no fundo, todos nós somos assim também. Queremos ser vistos por quem realmente somos, sem máscaras, sem rótulos, sem medos. Judy Hopps representa o espírito de quem acredita. Nick Wilde representa o coração de quem duvida, mas decide tentar mesmo assim. E juntos, eles formam um equilíbrio perfeito entre idealismo e realidade. O sonho de um mundo melhor precisa da coragem de Judy, mas também da esperteza de Nick. Um sem o outro não funcionaria. E talvez seja por isso que a amizade entre eles é tão simbólica, porque ela une forças diferentes, mas complementares, que juntas criam harmonia. Há uma delicadeza profunda na forma como Zootopia fala sobre esperança. Não é uma esperança ingênua, que ignora as dificuldades. É uma esperança madura, construída sobre o reconhecimento das falhas. A cidade continua tendo problemas, mas as pessoas agora sabem que é possível melhorar. E isso por si só já é revolucionário.
O mundo não muda de uma vez. Ele muda aos poucos, através das pequenas atitudes de pessoas comuns. E é esse o maior ensinamento do filme. Não esperar que alguém faça, mas entender que nós somos parte da mudança. No fundo, o que Zootopia mostra é que toda a sociedade é um reflexo do que cada indivíduo carrega dentro de si. O preconceito, o medo, a empatia, a bondade, tudo começa no íntimo. E quando olhamos para dentro com honestidade, conseguimos enxergar o outro com mais humanidade. A cidade de Zootopia é um espelho das nossas cidades, mas também das nossas mentes. Cada bairro, cada espécie, cada contraste é uma metáfora do nosso próprio mundo interior. E talvez a verdadeira utopia comece quando aprendemos a fazer as pazes com quem somos. A trilha sonora do final, suave e otimista, parece abraçar o público. A música de fundo carrega um sentimento de alívio, de esperança tranquila, de um novo começo. Judy, sorrindo, dirigindo pelas ruas, cumprimentando as pessoas, representa a continuidade da vida. Nick, agora policial, mostra que a confiança pode transformar até o mais cético dos corações. E juntos, eles provam que nenhuma diferença é grande demais quando existe respeito. E aqui, fora da tela, nós também fazemos parte dessa história. Cada vez que escolhemos agir com empatia, estamos escrevendo uma nova página. Cada conversa em que preferimos compreender ao invés de acusar, cada momento em que decidimos escutar ao invés de gritar. Tudo isso é Zootopia acontecendo na vida real. É assim que a arte se torna eterna, quando deixa de ser apenas um filme e se transforma em um espelho para a alma. Zootopia não é apenas sobre animais que falam, é sobre pessoas que se encontram, se perdem e se reencontram. É sobre a busca pelo equilíbrio entre quem somos e quem queremos ser. É sobre um mundo que ainda está aprendendo a lidar com suas diferenças, mas que não desiste de tentar. E talvez, no final das contas, o mais bonito de tudo seja perceber que, mesmo com todas as falhas, ainda há amor, bondade e esperança o suficiente para continuar acreditando. Ao longo deste vídeo, vimos que Zootopia é mais do que uma história de aventura. É uma metáfora viva sobre convivência, humanidade e transformação. É um lembrete de que o bem não é uma força distante. Ele está nas escolhas pequenas, nos gestos gentis, nos momentos em que decidimos fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Judy e Nick nos mostram que é possível mudar o mundo, um pequeno passo de cada vez. E se existe uma lição final, talvez seja esta. O mundo ideal não é aquele em que tudo é perfeito, mas aquele em que as pessoas continuam tentando, mesmo quando tudo parece impossível. O segredo está em não desistir, em continuar acreditando que a empatia é mais forte do que o medo, que o amor é mais forte do que o preconceito, que a esperança é mais forte do que o cansaço. Porque no fim, é isso que mantém o mundo girando, a coragem de acreditar que ainda dá para fazer diferente. Então, se você chegou até aqui, respire fundo e lembre-se, você também faz parte dessa história. Cada gesto seu tem poder. Cada atitude, por menor que pareça, pode mudar algo ao redor. O espírito de Zootopia vive em cada pessoa que decide ser gentil, em cada olhar que escolhe enxergar o outro com empatia, em cada voz que acredita na possibilidade de um futuro melhor. E com isso, encerramos nossa jornada por Zootopia. Uma história sobre coragem, amizade e esperança. Que ela continue inspirando você, assim como inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque, no fim das contas, o mundo pode ser um lugar melhor, se cada um de nós decidir acreditar nisso, um dia de cada vez. Com o passar do tempo, a cidade de Zootopia se transforma novamente. A calmaria aparente dá lugar a novos desafios, e percebemos que o progresso, por mais bonito que pareça, nunca vem sem questionamentos. Judy agora carrega nos olhos a experiência de quem já viu de perto o melhor e o pior da convivência. Ela sabe que a justiça não é um destino, mas um esforço constante. O otimismo ainda mora nela, mas é um otimismo amadurecido. Aquele que nasce não da ingenuidade, mas da escolha consciente de acreditar, mesmo conhecendo as imperfeições do mundo. Nick, por outro lado, continua sendo o contraponto necessário. Seu olhar é mais cético, mas também mais profundo. Ele entende que o sistema ainda tem falhas, que as pessoas ainda julgam, ainda rotulam, ainda têm medo do que é diferente. Mas ele também percebe algo novo. Há mais vozes se levantando, mais pessoas dispostas a ouvir. É uma mudança lenta, quase imperceptível, mas real. E é nesse ritmo que o segundo filme encontra sua força, mostrando que a evolução social não acontece de uma vez, mas aos poucos, como uma maré que sobe silenciosamente.
Zootopia se torna, então, um espelho ainda mais nítido da realidade. As tensões continuam, as diferenças persistem, mas agora há diálogo. Os personagens que antes apenas reagiam, agora refletem, pensam, questionam. O roteiro ganha profundidade emocional, e o espectador percebe que o verdadeiro conflito não é mais entre espécies, mas entre mentalidades. Judy, agora mais madura, entende que não pode salvar o mundo sozinha. E essa consciência, longe de ser uma derrota, é um sinal de sabedoria. Ela descobre que o papel de um herói não é consertar tudo, mas inspirar os outros a tentar. É nesse ponto que o relacionamento entre Judy e Nick atinge seu auge de humanidade. Não é sobre romance nem sobre diferenças, é sobre respeito. Eles se tornaram parceiros no sentido mais profundo da palavra. Entendem o valor do silêncio, sabem quando apoiar e quando apenas estar presentes. É uma amizade construída sobre o tempo, sobre erros compartilhados e superações conjuntas. E essa maturidade emocional é o coração do segundo filme. Porque Zootopia 2 não quer repetir o que o primeiro já ensinou, quer mostrar o que vem depois da lição. O enredo agora se volta para um novo conflito, o desequilíbrio social causado pelo avanço tecnológico. A cidade cresce, mas cresce de forma desigual. Novas invenções prometem praticidade, mas acabam acentuando as divisões entre as classes. Enquanto alguns se beneficiam, outros se sentem deixados para trás. E é nesse contexto que Judy e Nick percebem que o problema não é mais o preconceito direto, mas a indiferença. O perigo de um mundo que se acostuma com as desigualdades e chama isso de progresso. Há algo de muito atual nessa narrativa, porque assim como em Zootopia, o nosso mundo também vive essa tensão, o desejo de avançar e o medo de perder a essência. As cidades se modernizam, as relações se aceleram e o contato humano se enfraquece. O filme convida o espectador a refletir sobre o preço do desenvolvimento e sobre a importância de manter a empatia mesmo em um mundo cada vez mais automatizado. Judy, com seu olhar atento, representa a consciência ética em meio ao caos. Nick, com seu humor e realismo, representa o olhar crítico, aquele que não deixa as verdades fáceis passarem despercebidas. A dupla enfrenta novos dilemas morais. Há uma sequência em que eles precisam decidir entre seguir a lei e seguir o coração. É uma das cenas mais intensas emocionalmente, porque mostra que nem sempre a justiça institucional é a mesma que a justiça humana. Judy percebe que, às vezes, fazer o certo exige coragem para desafiar o sistema. E Nick entende que, para mudar algo, é preciso arriscar-se a perder o conforto. Esse equilíbrio entre razão e emoção se torna o motor da história. Ao mesmo tempo, a cidade começa a se fragmentar. Grupos diferentes reivindicam espaço, lutam por reconhecimento, por voz. E Zootopia 2 mostra isso sem maniqueísmos, sem vilões caricatos. O verdadeiro antagonista é a intolerância disfarçada de racionalidade, aquele discurso que parece lógico, mas que, no fundo, apenas reforça as divisões. E é nesse ponto que o filme brilha. Ele nos obriga a pensar sobre as sutilezas do preconceito moderno. O preconceito que não grita, mas que exclui silenciosamente. A fotografia do filme acompanha essa mudança de tom. As cores antes vibrantes agora são mais frias, mais densas, refletindo o peso das decisões. Mas nos momentos de esperança, o brilho retorna. É um jogo visual que traduz as emoções dos personagens e o próprio estado de espírito da cidade. O contraste entre luz e sombra, entre avanço e solidão, cria uma atmosfera emocionalmente rica, que prende o espectador e o convida a refletir. Há também novos personagens que trazem outras perspectivas. Uma jovem raposa cientista, idealista, que acredita que a tecnologia pode aproximar as espécies. Um elefante jornalista, cético, que teme que a verdade esteja sendo manipulada. E uma ovelha política, reformista, que tenta reconstruir a confiança após os erros do passado. Cada um representa um pedaço da sociedade moderna, a esperança, a dúvida e o desejo de mudança. E juntos, eles compõem o novo mosaico de Zootopia. Judy e Nick, agora mais experientes, se veem diante de uma decisão que pode mudar o futuro da cidade. Eles precisam escolher entre manter a ordem ou permitir o caos da transformação. E é nesse ponto que o filme se torna quase filosófico. Porque ele pergunta, de forma indireta, será que a ordem sem empatia é realmente justiça? E será que a mudança sem diálogo é realmente liberdade? As respostas não são dadas de forma direta, mas se insinuam nas ações e nas expressões dos personagens. Enquanto a tensão aumenta, a trilha sonora ganha intensidade.
As notas mais graves anunciam o peso das escolhas. Os diálogos ficam mais curtos, mais precisos, mais carregados de significado. O público sente que algo grande está prestes a acontecer. Não apenas um acontecimento físico, mas emocional. É como se a cidade estivesse prestes a se olhar no espelho pela primeira vez e decidir quem ela realmente quer ser. E nesse ponto da narrativa, o filme volta à sua essência, o olhar humano por trás de tudo. Judy e Nick não são heróis por vencerem batalhas, mas por permanecerem fiéis a seus princípios mesmo quando tudo ao redor muda. Eles representam a esperança lúcida, aquela que não nega o sofrimento, mas que escolhe enfrentá-lo com coragem. E é essa coragem silenciosa, feita de pequenas decisões, que mantém viva a chama de Zootopia. A cidade de Zootopia está diferente, há algo pesado no ar. Uma mistura de medo e incerteza. As ruas que antes vibravam com o som da convivência agora parecem ecoar em silêncio. A tensão é quase palpável. Cartazes surgem por toda parte, palavras de ordem se espalham nas redes da cidade, cada grupo defendendo a própria visão do que é certo. Judy caminha pelas calçadas e observa os rostos cansados, os olhares desconfiados. Ela percebe que o medo voltou, mas de uma forma mais sutil, mais perigosa. Não é mais o medo do outro, é o medo de mudar. Nick, ao lado dela, observa tudo com aquele olhar atento, desconfiado, mas cheio de empatia silenciosa. Ele sente que algo grande está prestes a acontecer, mas não sabe de onde virá. O caos não chega de uma vez. Ele se infiltra lentamente nas conversas, nas escolhas, nas ausências. E é exatamente isso que o filme quer mostrar. O perigo das pequenas concessões, do conformismo disfarçado de prudência. Judy sente o peso da responsabilidade. Ela sabe que cada decisão sua pode acender ou apagar a esperança de muitos. É então que surge o novo dilema moral. Um projeto de lei ameaça restringir a liberdade de certas espécies em nome da segurança coletiva. O discurso é convincente, cheio de lógica e promessas, mas Judy sente o desconforto. Ela reconhece aquele tom, o mesmo que ouviu anos atrás, quando tudo começou. O medo disfarçado de ordem, a desconfiança mascarada de proteção. Ela olha para Nick e vê no rosto dele o mesmo incômodo silencioso. Eles sabem que, se ficarem calados, algo essencial se perderá. O filme conduz o público para um momento de profunda reflexão. Judy se vê dividida entre seguir o sistema, que agora exige obediência, e seguir o coração, que clama por justiça verdadeira. Há uma sequência de diálogo entre ela e Nick que se torna um dos pontos mais marcantes de todo o roteiro. Ela pergunta: "E se estivermos errados de novo?" E ele responde com aquela calma típica: "Então, pelo menos teremos errado tentando fazer o certo." Essa frase, simples e poderosa, resume toda a essência da história. O erro não está em tentar, está em desistir. A partir daí, a trama acelera. A cidade entra em ebulição. Manifestações, debates, confrontos ideológicos. O medo se espalha como fogo em palha seca. E, em meio ao caos, Judy e Nick tentam manter a calma, tentando lembrar as pessoas de que Zootopia foi construída sobre a esperança, não sobre o medo. Mas é difícil. As vozes se confundem, os discursos se chocam e a verdade parece se perder. O público sente o peso da confusão coletiva, como se a própria sociedade estivesse prestes a se despedaçar. Há uma cena poderosa em que Judy discursa diante de uma multidão. A câmera foca em seu rosto, suado, cansado, mas firme. Ela fala sobre o valor da confiança, sobre o perigo de permitir que o medo decida por nós. Não é o outro que destrói a cidade, ela diz. É o que deixamos morrer dentro de nós quando deixamos de acreditar. Suas palavras ecoam, mas são recebidas com dúvida. E essa dúvida, essa hesitação coletiva, é o verdadeiro vilão da história. Zootopia 2. Entende que o mal não vem apenas dos maus, vem da indiferença dos bons. Enquanto isso, Nick descobre algo que muda o rumo da história. Uma conspiração silenciosa, escondida nas sombras da cidade, manipulando dados, espalhando desinformação para alimentar o medo. O filme faz aqui uma crítica sutil, mas direta, ao poder das narrativas distorcidas e das mentiras bem contadas. A informação, que deveria unir, agora divide. E Nick percebe que, para salvar Zootopia, eles não precisam apenas enfrentar os vilões. Precisam recuperar a verdade. Porque sem verdade, não há confiança. E sem confiança, nenhuma cidade sobrevive. A tensão chega ao limite. Judy e Nick se infiltram no coração da operação. A trilha sonora acelera, o clima fica denso, e cada passo parece um risco calculado. Mas, diferente de outras histórias, o clímax aqui não é sobre luta física. É sobre coragem moral.
Judy e Nick precisam expor a verdade, mesmo sabendo que isso pode virar todos contra eles. É uma decisão que exige mais do que força. Exige fé. Fé de que, mesmo quando tudo parece perdido, a verdade ainda vale a pena. O momento da revelação é intenso. Diante de câmeras, de autoridades, de cidadãos confusos, Judy expõe o esquema, mostrando como o medo vinha sendo alimentado deliberadamente. A cidade assiste, em silêncio. A princípio, há negação, resistência. Ninguém quer admitir que foi manipulado, mas pouco a pouco as expressões mudam. O silêncio se transforma em desconforto e o desconforto em reflexão. O público sente a catarse moral acontecendo aos poucos, sem espetáculo, sem glória, apenas a verdade, nua e crua, finalmente à luz. Nick, ao lado dela, observa tudo com um sorriso cansado, mas sincero. Ele sabe que o difícil não acabou. O difícil, na verdade, está só começando, porque revelar a verdade é apenas o primeiro passo. O próximo é reconstruir a confiança. E isso leva tempo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a cidade parece respirar. A tensão se dissolve lentamente, como uma névoa se levantando depois de uma longa tempestade. E o que fica é o silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de uma grande revelação, quando o mundo precisa de um momento para absorver o que acabou de ouvir. A sequência final desse bloco é visualmente linda. O amanhecer sobre Zootopia. As luzes da cidade acendendo novamente. Animais diferentes caminhando lado a lado, ainda desconfiados, mas juntos. Judy e Nick observam do alto de uma ponte, cansados, mas com aquele olhar que diz tudo. Valeu a pena. Eles sabem que a paz não é o fim. É uma escolha diária, e que se quiserem manter o que conquistaram, precisarão continuar acreditando, todos os dias, mesmo quando o mundo insistir em duvidar. Zootopia 2, nesse ponto, deixa de ser apenas um filme sobre uma cidade. Torna-se um espelho sobre o mundo real, sobre nós. Mostra que a justiça, a convivência e a empatia não são conquistas eternas, mas tarefas diárias. Mostra que a verdade é frágil, mas necessária. E que a coragem, no fim das contas, é o que mantém a esperança viva. Os dias que se seguem ao grande colapso em Zootopia são lentos e silenciosos. A cidade, antes agitada, agora parece respirar com cuidado, como alguém que acabou de acordar de um pesadelo. As pessoas ainda desconfiam umas das outras. Há quem prefira o silêncio à conversa, o afastamento à convivência. E é justamente nesse silêncio que a esperança começa, tímida, a se reconstruir. Judy percebe isso ao caminhar pelas ruas. Vê pequenos gestos de gentileza reaparecendo, um olhar, um aceno, um cumprimento hesitante entre vizinhos que antes mal se olhavam. Não é muito, mas é um começo. Nick, sempre observador, comenta com aquele humor leve que tenta disfarçar a emoção. Olha só, parece que o caos deu uma folga. Judy sorri. Ela sabe que ele está brincando, mas também sabe que, no fundo, ele sente o mesmo que ela. Um alívio silencioso por ver a cidade se levantar novamente. Eles passam pelos lugares que foram símbolos da divisão. A praça principal, as avenidas antes cheias de protestos. Agora, no lugar do barulho, há canteiros sendo reconstruídos, pinturas novas nos muros, mensagens de união. A arte volta antes da confiança, e isso diz muito sobre como as cidades se curam. Os dois são convidados para uma assembleia especial no grande auditório central. Ali, líderes de todas as espécies se reúnem para discutir o futuro. A cena é intensa, não por brigas ou gritos, mas pela tentativa genuína de ouvir. Judy observa atentamente. Veados, elefantes, raposas, tigres, ovelhas, todos falando, hesitando, pedindo perdão, propondo ideias. É como ver uma sociedade aprendendo a conversar de novo. Um dos discursos mais emocionantes vem de Bellwether, a ex-prefeita que um dia quase destruiu tudo. Depois de cumprir sua pena, ela volta não como líder, mas como alguém que quer reconstruir. Sua fala é simples. Errei tentando ser ouvida. Hoje quero aprender a escutar. É uma cena poderosa. Judy a observa com atenção e pela primeira vez acredita na mudança. O tempo passa e a cidade vai ganhando novas cores. A trilha sonora muda, se torna mais leve, com notas suaves que lembram esperança e recomeço. Há um novo projeto social idealizado por Judy e Nick, chamado Zootopia de Todos. Ele promove encontros, diálogos, arte e convivência entre espécies diferentes.
O filme mostra cenas de crianças brincando juntas, jovens pintando murais, idosos participando de debates. Não há discursos grandiosos, apenas gestos reais, pequenos, mas transformadores. A ideia é simples: reconstruir a cidade, não pelas leis, mas pelos laços. Em meio a esse renascimento, há momentos de profunda introspecção. Judy caminha sozinha à noite, observando o reflexo das luzes no rio. Ela pensa em tudo o que passou, as lutas, as perdas, as descobertas. Pensa em como o medo quase venceu e como a verdade, apesar de frágil, foi o que salvou todos. Em off, a narradora, ou talvez a própria Judy, reflete: aprendemos que o amor e a confiança não nascem do controle, mas da coragem de aceitar o outro como ele é. Essa frase fica ecoando, como uma espécie de mantra. Nick se aproxima como sempre, com aquele ar despreocupado que mascara a profundidade das coisas que sente. Sabe, ele diz, a gente devia ganhar um prêmio por salvar o mundo 2 vezes. Judy ri, mas responde com um olhar sincero. Não salvamos o mundo, Nick. Só lembramos as pessoas de que ele ainda pode ser salvo. E é nesse tipo de diálogo que o filme se destaca, na simplicidade com que fala de temas gigantes. A narrativa segue mostrando as novas gerações. Um grupo de jovens animais, filhos, sobrinhos, alunos, que agora crescem em uma utopia mais justa. Eles brincam na escola policial, sonham em ser detetives, jornalistas, artistas. Um deles, um pequeno lobo curioso, pergunta a Judy se é verdade que ela prendeu os vilões mais perigosos da cidade. Ela sorri e responde: o mais perigoso de todos foi o medo. E ele a gente nunca prende, a gente enfrenta todos os dias. É uma das falas mais bonitas de toda a obra. Com o passar dos minutos, o ritmo do filme desacelera. As imagens se tornam poéticas, quase contemplativas. Vemos a cidade em planos longos, com o pôr do sol refletindo nas janelas. Os sons da natureza se misturam aos da cidade. Tudo parece indicar que, mesmo depois de tanto caos, o ciclo da vida continua. A esperança volta, mas agora com cicatrizes, e é isso que a torna real. O filme também reserva espaço para um momento especial entre Judy e Nick. Não é um romance declarado, mas um laço profundo de amizade, de respeito e carinho. Eles se olham em silêncio, como quem sabe que passou por algo que os mudou para sempre. Nick brinca: você acha que algum dia o mundo vai aprender? E Judy responde: se a gente continuar acreditando, talvez sim. E então os dois riem, olhando para o horizonte, como 2 guardiões silenciosos de uma cidade que finalmente aprendeu o valor da verdade. A câmera se afasta, mostrando Zootopia de cima, viva, diversa, imperfeita, mas em paz. O público sente o coração leve, não porque tudo terminou bem, mas porque há um sentido em tudo o que aconteceu. O filme não entrega um final mágico, e sim algo mais real, a sensação de que o mundo pode melhorar se as pessoas quiserem. E assim, o público é convidado a refletir, não sobre heróis ou vilões, mas sobre escolhas, sobre o que fazemos quando o medo bate à porta e o quanto somos capazes de mudar quando decidimos confiar. E é assim que Zootopia encontra seu novo amanhecer, não como uma cidade perfeita, mas como um lugar que aprendeu com suas próprias falhas. A verdade é que não existe final feliz definitivo. O que existe são começos honestos, e esse é o que vemos agora. Judy e Nick continuam lado a lado, patrulhando as ruas, rindo um do outro, enfrentando pequenos desafios do dia a dia e lembrando constantemente que o verdadeiro trabalho de um policial ou de qualquer cidadão não é prender, mas proteger. Proteger o que há de bom nas pessoas. O sol nasce sobre os arranha-céus e a câmera passeia pela cidade. O trem se move, as crianças correm para a escola, os vendedores abrem suas barracas e um narrador sussurra: Zootopia segue viva porque seus habitantes aprenderam a ouvir. Essa frase sintetiza tudo. Ouvir. Ouvir o medo. Ouvir o outro. Ouvir a si mesmo. O filme termina mostrando pequenos fragmentos de vidas. Um leão e uma ovelha conversando em um café. Um tigre ajudando uma raposa a atravessar a rua. Um pássaro alimentando filhotes no alto de um prédio. Pequenas imagens que, somadas, formam o retrato de uma cidade que, apesar das cicatrizes, aprendeu a coexistir. A trilha sonora sobe, leve e emocional, com instrumentos suaves e melodia serena. Judy, agora de uniforme, observa o horizonte do alto de um edifício. Nick chega, encostando-se ao parapeito, e diz: sabe, se me dissessem lá atrás que eu ia acabar acreditando tanto assim nas pessoas, eu teria rido. Ela olha para ele, sorri e responde: e se me dissessem que eu ia aprender tanto com uma raposa, eu teria duvidado.
Os dois trocam um olhar cúmplice, maduro e afetuoso, o tipo de olhar que diz tudo sem precisar de palavras. E então, o filme deixa espaço para o silêncio, um silêncio bonito, cheio de significados. Porque depois de tudo o que aconteceu, não é o barulho da cidade que importa, é o som de um coração que volta a bater com esperança. Nesse momento, a narradora entra com uma fala que fecha a reflexão do vídeo. Zootopia 2 não é só uma sequência, é um lembrete. Um lembrete de que a mudança é possível, mesmo quando tudo parece desabar. Que a bondade ainda é uma escolha e que a justiça não é um ideal distante, é uma atitude diária. O filme nos mostra que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo tremendo por dentro, e que empatia é o elo mais forte entre todos os seres vivos. As imagens continuam, mostrando Judy e Nick andando juntos entre a multidão, agora sem desconfiança. Eles desaparecem entre as pessoas, não como heróis, mas como parte da cidade que ajudaram a curar. A música cresce e a tela começa a se preencher com cenas rápidas. O trem partindo, o pôr do sol sobre as torres, o reflexo das luzes noturnas nas águas do canal. Tudo é simbólico, tudo tem um tom de renascimento. E então, a voz da narradora continua, agora mais suave, quase sussurrando. Se Zootopia existe, é porque ainda acreditamos no que ela representa. Diversidade, respeito, convivência. Talvez esse seja o maior poder de um filme. O de nos lembrar do que somos capazes, mesmo quando o mundo tenta nos dividir. Porque, no fim, o que realmente importa não é quem somos, mas o que escolhemos ser. A trilha se transforma em uma melodia mais emocional, com coro suave. E a imagem final mostra o logotipo da cidade, iluminado. A câmera se afasta lentamente, enquanto o céu vai ficando laranja e depois azul. O silêncio volta, apenas o som distante da cidade, vivo, respirando. E por fim, a última fala, serena, profunda, como uma despedida para o espectador. Obrigada por assistir até aqui, por refletir, por sentir, por olhar para dentro junto comigo. Zootopia pode ser um filme, mas a sua mensagem é real. Que cada um de nós possa, um pouco a cada dia, tornar o nosso próprio mundo um lugar mais justo, mais gentil e mais corajoso. E que nunca falte em nós o que manteve Judy e Nick firmes até o fim, a esperança. Sempre a esperança. A música encerra, a tela escurece lentamente e o vídeo termina em fade out. Simples, bonito e inesquecível.